Seção 4. Das férias e de outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 63. Férias são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1º. O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. Parágrafo 2º. Compete aos ministros militares regulamentar a concessão de férias. Parágrafo 3º. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Parágrafo 4º. Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para inatividade ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave e, em caso de baixa a hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. Artigo 64. Os militares têm direito ainda nos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais regulamentares por motivo de: inciso 1. Núpcias, 8 dias. Inciso 2. Luto, 8 dias. Inciso 3. Instalação, até 10 dias. E, inciso 4. Trânsito, até 30 dias. Artigo 65. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Artigo 66. As férias, instalação e trânsito dos militares que se encontrem a serviço no estrangeiro devem ter regulamentação idêntica para as 3 Forças Armadas. Seção 5 das licenças. Artigo 67. Licença é autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Parágrafo 1º. A licença pode ser: a linha B, para tratar de interesse particular; a linha C, para tratamento de saúde de pessoa da família; a linha D, para tratamento de saúde própria; a linha E, para acompanhar cônjuge ou companheiro; a linha F, para maternidade, paternidade ou adoção. Parágrafo 2º. A remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica. Parágrafo 3º. A concessão da licença é regulada pelo comandante da força. Artigo 69. Licença para tratar de interesse particular é autorização para afastamento total do serviço, concedida ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fins de indicação para a cota compulsória. Artigo 69-A. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é autorização para o afastamento total do serviço concedida a militar de carreira, que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público da União, ou militares das Forças Armadas, que for de ofício exercer atividade em órgão da administração pública federal, situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar requerente. Parágrafo 1º. A licença será concedida sempre com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo
de efetivo serviço, exceto quanto a este último, para fins de indicação para a cota compulsória. Parágrafo 2º. O prazo limite para a licença será de 36 meses, podendo ser concedido de forma contínua ou fracionada. Parágrafo 3º. Para a concessão da licença para acompanhar companheiro, há necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de acordo com legislação específica. Parágrafo 4º. Não será concedida a licença de que trata este artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição ou à situação de adido ou ser classificado lotado em organização militar das Forças Armadas, para o desempenho de funções compatíveis com seu nível hierárquico. Parágrafo 5º. A passagem à disposição ou à situação de adido ou à classificação lotação em organização militar de que trata o parágrafo 4º deste artigo será efetivada sem ônus para a União e sempre com a aquiescência das Forças Armadas envolvidas. Artigo 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A interrupção da licença especial, da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ocorrer, a linha A, em caso de mobilização e estado de guerra, a linha B, em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio, a linha C, para cumprimento de sentença que importem restrição da liberdade individual, a linha D, para cumprimento de punição disciplinar conforme regulamentação de cada força, a linha E, que em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indiciação. Parágrafo 2º. A interrupção da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro será definitiva quando o militar for reformado ou transferido de ofício para a reserva remunerada. Parágrafo 3º. A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que importa em restrição da liberdade individual será regulada em cada força. Seção 6 da Pensão Militar. Artigo 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação da legislação específica, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. Parágrafo 2º. Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar correspondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas em legislação específica. Parágrafo 2º-A. As pensões militares são custeadas com recursos provenientes da contribuição dos militares das Forças Armadas, de seus pensionistas e do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar. Artigo 72. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas em legislação específica. Capítulo 2. Das prerrogativas. Seção 1. Constituição e enumeração. Artigo 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos militares: a linha A, uso de títulos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das Forças Armadas, correspondentes ao posto ou graduação, corpo, quadro, arma, serviço ou cargo. A linha B, honras, tratamento e sinais de respeito que eles sejam assegurados em leis e regulamentos. A linha C,
cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso, ou, na impossibilidade de cumprir essa disposição, em organização militar de outra força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência. E, a linha D, julgamento em fórum especial nos crimes militares. Artigo 74. Somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 1º. Cabe à autoridade militar competente a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir ao disposto nesse artigo, ou a que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso militar, ou não, lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Se durante o processo e julgamento no fórum civil houver perigo de vida para qualquer preso militar, a autoridade militar competente, mediante requisição da autoridade judiciária, mandará guardar os pretórios ou tribunais por força federal. Artigo 75. Os militares da ativa, no exercício das funções militares, são dispensados do serviço na instituição do júri e do serviço na Justiça Eleitoral. Seção 2. Do uso dos uniformes. Artigo 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares, que simbolizam a autoridade militar, com as prerrogativas que lhes são inerentes. Parágrafo único. Constitui crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito. Artigo 77. O uso dos uniformes, com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças acessórias e outras disposições, são os estabelecidos na regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. É proibido ao militar o uso dos uniformes, a linha A, em manifestação de caráter político-partidária, a linha B, em atividade não militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou autorizado, e, a linha C, na inatividade, salvo para comparecer às solenidades militares, às cerimônias cívicas, comemorativas de datas nacionais, ou a atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado. Parágrafo 2º. O oficial na inatividade, quando no cargo de ministro de Estado da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, poderá usar os mesmos uniformes dos militares na ativa. Parágrafo 3º. Os militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do ministro da respectiva força singular. Artigo 78. O militar fardado tem obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente. Artigo 79. É vedado às forças auxiliares e a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os comandantes das forças auxiliares, diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. Título 4 das Disposições Diversas, Capítulo 1 das Situações Especiais, Seção 1 da Agregação. Artigo 80. A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga
na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. Artigo 81. O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como um serviço ativo, quando, inciso 1, for nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, no país ou no estrangeiro, não previsto nos quadros da organização ou tabelas de lotação da respectiva Força Armada, exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores de guerra e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares e organizações militares ou indústrias no estrangeiro. Inciso 2. For posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de força armada diversa daquela que pertença para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar. Inciso 3. Aguardar transferência ex officio para a reserva, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Inciso 4. O órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do militar para a reserva e, inciso 5, houver ultrapassado 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como ministro do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1 e 2 é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou a transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 2º. A agregação de militar, no caso do item 3, é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar, no caso do item 4, é contada a partir da data indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial, até a transferência para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar, no caso do item 5, é contada a partir do primeiro dia após o respectivo prazo, enquanto durar o evento. Artigo 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de, inciso 1, ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento. Inciso 2. Haver ultrapassado um ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria. Inciso 3º. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular ou em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Inciso 4. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família. Inciso 5. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Inciso 6. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Inciso 7. Ter-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção, previsto no Código Penal Militar, ser oficial ou praça com estabilidade assegurada. Inciso 8. Como desertor, ter-se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Inciso 9. Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. Inciso 10. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, ser concedida a esta, ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível. Inciso 11. Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar. Inciso 12. Ter passado à disposição do Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. Inciso 13. Ter sido nomeado por qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. E inciso 14. Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5
ou mais anos de serviço. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1, 2, 3 e 4 é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos enquanto durar o evento. Parágrafo 2º. A agregação de militar nos casos dos incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar nos casos dos itens 12 e 13 é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar no caso do item 14 é contada a partir da data do registro como candidato até a sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence se não houver sido eleito. Artigo 82-A. Considera-se incapaz para o serviço ativo o militar que é, temporária ou definitivamente, se encontrar física ou mentalmente inapto para o exercício de cargos, funções e atividades militares. Artigo 83. O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis, salvo quando o titular de cargo que lhe dê preferência funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos. Artigo 84. O militar agregado ficará adido, para efeito de alteração e remuneração, à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro sem número, no lugar que até então ocupava. Artigo 85. A agregação se faz por ato do Presidente da República ou da autoridade a qual tenha sido delegada a devida competência.